Olá, eu sou o Macorati e nesta semana eu vou apresentar o Blazor Hybrid. Eu vou iniciar respondendo a pergunta: o que é o Blazor Hybrid? Para fazer isso, nós temos que primeiro saber o que é o Blazor. Então, numa definição bem formal, o Blazor ele é um framework de desenvolvimento web do lado do cliente que permite criar interfaces de usuário baseadas em componentes usando HTML e C#, sendo executado em navegadores modernos por meio do WebAssembly. Então, quando nós criamos uma aplicação Blazor, geralmente nós usamos HTML e CSS para definir a aparência da aplicação. Agora, ao invés de implementar a lógica usando JavaScript, nós implementamos a lógica usando os recursos da plataforma .NET e a linguagem C#. Assim, a aplicação Blazor com HTML, CSS, os recursos .NET e a linguagem C# vai ser executada no navegador. Para que isso seja possível, a aplicação Blazor ela usa o runtime do .NET, que é baseado no WebAssembly. Então, lembrando que esse WebAssembly é um formato de instrução binária que é suportado nativamente pela maioria dos navegadores. Então, dessa forma, o framework Blazor permite que você crie aplicações web do lado do cliente com .NET e C#. Então, vamos voltar para o Blazor Hybrid. O que é então o Blazor Hybrid? De forma bem objetiva, nós podemos dizer que o Blazor Hybrid é uma tecnologia que permite a criação de aplicações desktop e mobile nativas, usando o Blazor. Então, vamos ver agora como ele funciona. Então, eu estou aqui partindo do Blazor. Nós já vimos que o Blazor, ele cria aplicações web com C#, o .NET, HTML, CSS, que são executados no Net Runtime, WebAssembly. Então, o objetivo do Blazor Hybrid é hospedar a sua aplicação Blazor em uma aplicação desktop ou mobile, nativos. Fazendo isso, nós vamos poder usar a mesma base de código C# para criar aplicativos desktop e mobile, e web também, usando o Blazor. Então, esse é o objetivo do Blazor Hybrid. Então, no Blazor Hybrid, ao invés de hospedar a aplicação Blazor apenas no navegador, que é executado na sua aplicação mobile ou desktop, o Blazor Hybrid ele vai além, fazendo com que a sua aplicação desktop ou mobile seja executada no runtime.NET. Então, dessa forma, nós temos aqui o runtime do WebAssembly.NET, no navegador, e o runtime.NET na aplicação desktop. Não seria mais interessante se a minha aplicação Blazor usasse apenas o runtime.NET das aplicações desktop ou mobile? É exatamente isso que o Blazor Hybrid faz. Então, ao invés de usar o navegador, o Blazor Hybrid ele vai usar um elemento chamado de Blazor Web View, que é fornecido pela Microsoft para hospedar a aplicação Blazor. Então, com o Blazor Web View, a aplicação Blazor usa o Net Runtime da aplicação desktop. Então, o Blazor Hybrid tem esta configuração. Eu não preciso mais do WebAssembly quando eu uso o Blazor Hybrid. O que acontece agora é que a aplicação Blazor roda nativamente no desktop ou mobile, e assim você vai poder acessar qualquer recurso a partir da sua aplicação Blazor, como por exemplo o sistema local de arquivos, a câmera. Então o navegador não é mais envolvido. Por trás dos panos, os componentes da sua aplicação Blazor são renderizados para uma web view nativa, através de um canal de interoperatividade. É assim que funciona o Blazor Hybrid. Então, o Blazor Web View que é utilizado, ele existe para o NetMaui, que é um framework multiplataforma, e com isso nós vamos poder criar aplicações para Windows, Android, iOS e macOS. Nós podemos usar o template NetMaui Blazor Hybrid App para criar aplicações Blazor Hybrid envolvendo o NetMaui. Além do NetMaui, o Blazor Web View existe também para os frameworks WPF, que é o Windows Presentation Foundation, e o Windows Forms. Neste caso, nós vamos poder usar esses frameworks somente no ambiente Windows. Então, destacando apenas alguns dos benefícios do Blazor Hybrid, nós podemos com ele
reutilizar a mesma base de código C# para aplicativos de diferentes plataformas. Ele usa ferramentas familiares para os desenvolvedores .NET, como Visual Studio e Visual Studio Code. Os aplicativos Blazor Hybrid podem acessar recursos nativos do dispositivo, como a câmera, o GPS, o acelerômetro. E nós podemos estender aplicações desktop e mobile já existentes, usando componentes Blazor. E além disso, podemos também compartilhar esses componentes entre as aplicações desktop, mobile e web, como eu vou mostrar a seguir. Então, para criar aplicações Blazor Hybrid, o ambiente que eu vou utilizar a seguir vai ser o Visual Studio 2022 Community atualizado, com as cargas de trabalho, desenvolvimento de NetMAUI plataforma App UI e desenvolvimento para desktop com .NET. Se você quiser instalar a carga de trabalho ASP.NET Desenvolvimento Web, também é recomendado. E nós vamos usar o template de projeto NetMAUI Blazor Hybrid App no Net 8. Para verificar o ambiente, nós podemos usar a ferramenta de linha de comando NetCLI. Então, se eu quiser verificar os workloads instalados no meu ambiente, eu uso esse comando num prompt de comandos, .NET Workload List, vai me listar todos os workloads instalados. Aí eu vou poder verificar se eu tenho os workloads necessários no meu ambiente. Se eu precisar instalar um workload específico, eu vou usar o comando .NET Workload Install. Aqui eu estou instalando o workload MAUI. Se você receber uma mensagem de que está faltando um workload específico, essa mensagem aqui, ó, Missing Workload for Specific Target Framework, você pode tentar restaurar os workloads do seu ambiente usando o comando .NET Workload Restore, ou se estiver faltando um workload específico, você vai dar o comando .NET Workload Install e o workload específico. No caso aqui eu estou instalando o Android. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui um prompt de comandos e eu vou dar o comando .NET Workload List no meu ambiente. Ó, ele vai me listar as cargas de trabalhos instaladas. Ó, tem o MAUI, macOS, o MAUI Windows, o Android, Mac Catalyst e iOS, que geralmente são os workloads necessários. Eu tenho a versão, olha, 8.0, tem que ser compatível com a versão da plataforma .NET que você está usando. E a origem aqui, ó, o MAUI vem do SDK e esses workloads vêm do Visual Studio 2022. Quando você atualiza o Visual Studio, você vai instalar esses workloads e ele dá a origem da instalação. Então, se eu quiser instalar um workload específico, por exemplo, .NET Workload Install MAUI, eu já tenho instalado, né? Então, ele já vai me dizer, ó, que as cargas de trabalho MAUI já estão instaladas. Se não tiver, ele iria instalar todas as cargas de trabalho. Então, é assim que funcionam esses recursos para você verificar o seu ambiente. E com relação ao projeto que nós vamos criar um projeto NetMAUI Blazor Hybrid App usando esse template com o nome Lanches MAUI Blazor. Esse template ele oferece a criação de um projeto híbrido que combina os recursos do NetMAUI e do Blazor. E para isso ele vai usar os recursos do Blazor WebView. Então nós vamos criar esse projeto e vamos criar um projeto Razor Class Library, que eu vou chamar de Lanches Library. Esse template de projeto ele permite organizar e reutilizar componentes Razor. E ele funciona como um repositório de componentes, permitindo sim que eu compartilhe os componentes entre diferentes partes da aplicação ou entre os projetos da minha aplicação. Então é isso que nós vamos fazer agora na prática. Então eu vou abrir aqui, ó, o Visual Studio 2022, vou selecionar a opção Create New Project. Vou criar primeiro o projeto NetMAUI híbrido. Para isso, ó, você pode selecionar C# All Platforms e aqui você pode marcar diretamente, ó, Blazor Hybrid, ou selecionar daqui, a mesma coisa. Selecionando esse template, vou dar um nome de Lanches MAUI Blazor e eu vou defini-lo aqui numa pasta dev. Então vou criar esse projeto usando o Net 8. Então, ó, ele cria aqui para mim o projeto. Olha, vamos rapidamente examinar a estrutura que ele criou aqui. Ó. Isso aqui é um projeto MAUI híbrido. Então aqui, ó, eu tenho a pasta Properties, onde eu tenho o arquivo Launch Settings, que guarda informações essenciais para a inicialização da aplicação. Eu tenho a pasta www.root, onde eu
vou tratar com os recursos estáticos. Eu tenho a pasta Components, olha aqui, ó. Geralmente você vai encontrar isso aqui num projeto Blazor. Aqui eu tenho a pasta Layout com o Main Layout e o Nav Menu, são componentes Razor. Tenho a pasta Pages, ó, com os 3 componentes Razor, Counter, Home e Weather, o arquivo Underline Imports, o arquivo Hold. Tenho aqui a pasta Plataformas, onde eu tenho as implementações específicas da plataforma, Android, iOS, macOS. Então aqui eu tenho os recursos do NetMaui. Então você percebeu aqui, ó, o projeto híbrido, mesclando aqui recursos do NetMaui e do Blazor. Tenho aqui a pasta Resources, que armazena recursos estáticos que vão ser usados aqui na aplicação NetMaui. Então aqui eu vou poder usar imagens, arquivos de texto, fontes, que vão variar entre as plataformas. Aqui eu tenho um arquivo appxaml, que é um arquivo do NetMaui, main page e o Maui Program. Então aqui no Maui Program eu tenho o método estático create Maui app, que é o ponto de entrada da aplicação. Ele vai criar um Maui App Builder que configura a nossa aplicação. Aí eu estou configurando as fontes e aqui, ó, eu estou dando suporte ao Blazor Web View. Então isso vai permitir integrar os componentes Razor do nosso projeto, Blazor Class Library, Lanches Library, dentro do NetMaui, que é essa aplicação aqui. Aqui, ó, no ambiente de depuração, eu estou incluindo o login e estou adicionando as ferramentas do desenvolvedor do Blazor Web View para fazer a depuração durante o desenvolvimento. Então aqui no app eu tenho um arquivo app.xaml.cs. Então observe que aqui a minha classe app ela herda de application, que é a classe base para as aplicações Maui. Aí eu estou inicializando qualquer componente XAML aqui, ó, com initialize component, e estou definindo a página principal, que é main page. Em main page, olha, eu estou inicializando os componentes. E em main page XAML, olha, é onde eu estou utilizando o Blazor Web View. Então, ó, esse código define a página principal do nosso aplicativo e cria o controle Blazor Web View, olha, que carrega a página, ó, www.index.html, essa página aqui, ó. Ela tem um seletor app, ó, que está sendo roteado aqui. Então, com isso eu estou informando ao Blazor para renderizar um componente routes, olha, dentro desse elemento aqui. Esse componente routes, ele está aqui, ó, dentro de component. Olha o código dele aqui. Então, nesse componente, quando uma rota for válida, ele encontrar, olha, found, ele vai renderizar. E dentro do found eu tenho o route view, ó, que está definindo o main layout, olha, que está definido aqui, ó. Então, ele vai me exibir o layout da aplicação e vai carregar aqui, ó, o nav menu. E através do nav menu eu vou poder acessar os componentes Counter, Home e Weather. É assim que funciona. Então vamos executar aqui. Eu posso executar essa aplicação no Windows Machine, posso executá-la aqui, ó, no emulador Android. Então eu já tenho carregado aqui o emulador Android, olha. Então vamos executá-la primeiro no Windows Machine. Vamos ver aqui o seu funcionamento padrão. Olha aqui, ele me carrega aqui aquela aplicação Blazor padrão, né? O Home, o Counter, olha, o Weather, que exibe a previsão do tempo. Então isso eu estou executando aqui no Windows, né? Vamos agora executá-lo no emulador. O meu ambiente aqui, ó, eu não tenho um iOS. Se eu tivesse, eu poderia usar um emulador iOS, remoto, um iOS Simulator. Então eu vou usar aqui o Android, emulador Android que eu tenho no meu ambiente. Ó. Selecionei e vou executá-lo aqui. Vou trazer o emulador para cá para a gente ver a renderização da aplicação no emulador Android, que é a mesma aplicação, né? Agora usando os recursos do NetMaui. Então ele está renderizando a aplicação e eu tenho aqui a mesma aplicação, foi executada no Windows. Ó. Home, o Counter e o Weather com a previsão do tempo. Muito bem. Então agora eu vou fazer o seguinte. Para iniciar, eu vou definir aqui no menu da nossa aplicação, ao invés de exibir apenas o título, eu vou exibir uma imagem. Então aqui, ó, no navmenu.razor, eu vou substituir esse código e vou colocar uma imagem. Eu já deixei preparado aqui uma pasta images, ó, com essa imagem aqui, ó, que eu vou utilizar, lanchesmac.png. Criei uma pasta images e carreguei a imagem dentro dessa pasta. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou definir o código para usar essa imagem aqui, ó, substituindo essa div por esse código aqui, ó. Vai carregar images lanchesmac.png, que é essa imagem aqui, ó. Então para isso funcionar, como essa imagem tem um tamanho, eu vou ter que ajustar aqui o arquivo de estilo, ó. Então aqui, ó, no top row eu vou aumentar um pouco o tamanho ali
do espaço que eu tenho para exibir a imagem no menu, ó, para 140 pixels, e vou definir o código da classe logo que eu estou usando para exibir o estilo aqui aplicado a essa imagem, ó, logo. Então eu fiz esses ajustes aqui, ó, no meu arquivo nav.menu.razor.css. Então agora, se eu executar, vou executar ela no Android mesmo, só para a gente ver como vai ficar. Nós vamos ver, olha aqui, ó, e eu tenho o menu, né, ó, e o meu ícone. Muito bem. Então agora eu vou partir para a criação do projeto Razor Class Library. Então eu vou fechar tudo aqui, ó, e vou selecionar File, Add New Project. Vou selecionar o template Razor Class Library, clicar em Next e vou chamar aqui, ó, esse projeto de Launches Library. Vou usar aqui o Net8, né? E vou criar esse projeto. Então, lembrando que eu estou criando esse projeto para mim poder criar aqui nesse projeto o componente Razor e depois consumir esse componente aqui no meu projeto Launches MAUI Blazor, que é um projeto MAUI híbrido com Blazor. Para isso eu vou usar o WebView. Então aqui, ó, eu não vou usar esses recursos que ele criou aqui para mim, vou deletar isso, ó. E aqui eu vou criar uma pasta que eu vou chamar de data, e aqui eu vou definir a minha classe Launch. Eu vou usar aqui add class, vou chamar de Launch, né? E aqui, para simplificar, eu vou usar um record, porque eu vou tratar somente com duas propriedades. Então eu vou usar aqui, ó, um record, em vez de usar uma classe. Então, ó, um record launch, name description. Aqui também eu vou definir um serviço onde eu vou definir as operações que eu vou fazer com esse lanche. Eu poderia aqui definir as operações CRUD. Eu só vou inicialmente definir aqui uma operação para exibir os lanches. Então eu vou definir aqui dentro de data, aqui ó, selecionando Add New Item, uma interface que eu vou chamar eLanche Service. Então essa interface, ela vai basicamente ter um contrato para me exibir uma lista de lanches. Eu chamei esse método que eu vou ter que implementar de Load Lanches Async. E ele está me carregando aqui, ó, uma lista de lanches. Ele é assíncrono, né? Então isso eu estou definindo no meu projeto Razor Class Library. Agora eu vou definir o componente. Então para fazer isso eu vou criar aqui dentro uma pasta Pages. Dentro dessa pasta Pages eu vou criar o meu componente Razor, que eu vou chamar de Lanches. Esse componente é bem simples, eu vou definir o código dele aqui. Então eu vou definir inicialmente nesse componente o seguinte código, olha, estou definindo uma rota lanches para mim poder acessar esse componente. Aqui eu tenho o código de marcação que está criando uma tabela, um table, que vai exibir o nome e a descrição do lanche. Para isso ele está carregando aqui, ó, usando o meu serviço que eu vou implementar, né? Launch Service. Então para mim poder usar esse serviço eu vou ter que injetar esse serviço. Eu poderia fazer esse inject aqui, ó, mas eu vou fazê-lo aqui no arquivo underline imports. E aqui já vou aproveitar e já vou definir aqui, ó, um using para pasta data, para pasta pages, e estou injetando o serviço eLanche Service. Então aqui, ó, agora no meu componente você vai ver que ele não vai ter mais nenhum erro aqui ele está apenas alertando que eu posso ter aqui um null, né? Então aqui o meu componente está pronto. Falta eu implementar o serviço de lanches, né? Eu defini apenas a interface aqui, ó. A implementação eu vou fazer aqui no projeto híbrido, porque é aqui que eu vou consumir o meu componente. Então, para fazer isso, olha, eu vou vir aqui no meu projeto Lanches MAUI Blazor, que é o projeto híbrido, vou fechar tudo que eu fiz até agora, né, ó, salvando tudo aqui, e vou criar uma pasta aqui, ó, data, onde eu vou definir a implementação do Launch Service. Vou criar uma classe concreta aqui que eu vou chamar aqui de Launch Service. Então aqui eu vou fazer uma implementação bem simples. Vou definir isso aqui como público, né? E ele vai dar a interface eLanche Service, que foi definida aqui, ó, no projeto Razor Class Library. Para mim poder enxergar isso aqui, ó, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que vir aqui no projeto Launches MAUI Blazor, em Dependencies aqui, ó, eu vou selecionar a opção Add Project Reference e vou marcar aqui, ó, Launches Library. Com isso eu estou incluindo uma referência ao meu projeto aqui híbrido, ao meu projeto Razor Class Library. Então, para mim poder visualizar isso aqui, eu vou vir aqui, ó, em Imports Razor e vou definir os imports para mim poder acessar esses recursos. Então eu vou definir esses imports aqui, ó, Launches Library, a pasta data, a pasta pages, né? E aqui eu estou injetando o navigation que eu vou usar. Então agora, aqui em Launch Service, eu vou
conseguir acessar aqui, ó, a minha interface e vou poder fazer a implementação aqui do serviço, que vai ser bem simples, né? Aqui, ó, eu tenho que implementar a interface, né? E o código aqui que eu vou usar vai ser esse aqui, ó. Vou definir aqui como async. Então tá aqui, ó, o meu método load lanches que está carregando uma lista de lanches. Não vou usar o banco de dados aqui eu poderia acessar uma base de dados, né? E aqui eu estou carregando essa lista de lanches aqui, ó. Então para isso funcionar, eu tenho que vir aqui na classe Maui Program e eu tenho que registrar o serviço e lanche service, né? Antes do build aqui, ó, estou usando um ID transiente, ó, e estou registrando o serviço. Então toda vez que eu invocar aqui e lanche service, ele vai dar uma instância da minha implementação lanche service. Eu usei o tempo de vida AD transiente que vai criar uma nova instância de lanche service para cada solicitação HTTP da nossa aplicação Blazor Hub. Então, olha, se eu quisesse consumir esse componente aqui, ó, lanches, aqui na minha aplicação lanches Maui Blazor, eu poderia vir aqui, ó, eu vou remover aqui o componente counter e weather que eu não vou usar, ó, counter, weather, não vou usar esses componentes. Em nave menu, ó, vou fazer o seguinte, ó, vou usar aqui, ó, lanches, vou definir a rota lanches, que é a rota que eu defini lá, só para a gente ter um menu mais organizado somente com as opções que eu vou usar. Pronto, então eu vou ter a opção Home e Lanches. Aqui em Home eu vou fazer um ajuste, né? Só para ele exibir aqui, ó, Lanches e aqui, ó, bem-vindo ao Lanches Mac. Pronto. Então o nave menu já vai exibir as opções Home e Lanches e eu já tenho o serviço registrado aqui, já tenho ele implementado aqui. Então eu poderia vir aqui em Home, olha, e usar esse serviço aqui assim, ó, Lanches. Com isso, olha, eu vou executar ele aqui na Windows Machine, que é mais rápido. Eu vou executar e nós vamos ver a nossa aplicação consumindo o componente Razor aqui no projeto híbrido, usando o WebView. Olha aqui, ó, tá vendo? Aqui está a minha aplicação. Na opção Home, ele exibe o componente Home, que tem o título Lanches, bem-vindo ao Lanches Mac. E olha aqui o componente Lanches que eu criei. Olha. Ele está exibindo as informações dos lanches, ó, o Name e Description, porque eu estou consumindo o componente aqui. Mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero consumir esse componente diretamente. Quando eu clicar aqui em Lanches, olha. Então, observe que eu tenho aqui definida em nave menu uma rota para lanches e eu já tenho o componente. Mas se eu tentar acessar aqui, ó, lanches, ele vai dar not found. De onde vem esse not found? O que está acontecendo? Aqui, ó, está acontecendo o seguinte. Se eu examinar esse arquivo routes aqui, ó, é aqui que está definido as rotas da minha aplicação, a inicialização dela. Então ele está carregando o layout aqui. Então observe que aqui nesse código eu não consigo acessar uma rota externa à minha aplicação. Olha, Lanches Maui Blazor. O código que está definido aqui permite somente eu acessar rotas que estão definidas aqui dentro do projeto híbrido NetMaui. Para mim poder acessar o componente aqui, ó, que tem a rota Lanches, que está definida aqui em nave menu, ó, Lanches, e que está fora do meu projeto, eu vou ter que ajustar esse código aqui, ó. Para fazer isso, eu faço o seguinte, ó, eu vou usar o recurso adicionando aqui, ó, Additional Assemblies. Aqui dentro das aspas eu vou criar um array new e vou definir aqui, ó, type of, vou definir o componente que eu quero acessar, Lanches, e vou aqui definir assembly. Pronto, então com isso eu vou conseguir acessar o meu componente Lanches, que está fora do meu projeto, que está definido aqui, ó, no navemenu.razor, através da rota Lanches. Então eu vou vir aqui em Home, vou remover aqui, ó, a utilização desse componente, vou fechar tudo aqui, ó, e vou executar no Windows Machine. Então olha aqui, inicialmente observe que eu não tenho mais aqui, ó, o consumo do componente em Lanches, se eu remover a referência, agora eu vou acessar Lanches aqui, ó. Olha aqui, ó, carregando Lanches. Então agora eu estou consumindo o componente Lanches que foi definido no meu projeto Razor Class Library diretamente. Então esse é um recurso muito importante e que justifica aqui a utilização desse tipo de projeto. Eu posso criar aplicações multiplataforma usando aqui o NetMaui, posso criar componentes reutilizáveis aqui no projeto Razor Class Library, posso criar também outros projetos e posso compartilhar todos os componentes do projeto Razor Class Library com os projetos da minha solução. Então agora eu vou parar aqui o nosso projeto e vou executá-lo no emulador Android, ó. Android Emulator, eu vou selecioná-lo aqui, ó. Vou executá-lo e vou trazer aqui, ó,
E aqui, ó, ele está sendo renderizado, olha, vamos ver as opções, ó, Home, lanches, carregando lanches, ó, está exibindo aqui a lista de lanches Name Description no nosso projeto NetMaui híbrido, sendo renderizado aqui no emulador Android. Então era isso que eu queria mostrar essa semana, até a semana que vem, se Deus quiser.